Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai assistir esse vídeo. E hoje eu trouxe para vocês um ensinamento deste livro maravilhoso, né? Do pastor Tiago Brunet. Eu não sou aquelas blogueiras de fazer resenhas, mas eu não quero resenhar aqui. Eu quero apenas extrair para vocês uma palavra, né, que inspirou, porque os livros, eles nos inspiram. Assim como a palavra de Deus nos inspira muito, é o nosso livro principal, a nossa regra fundamental é lê-lo. E livros nos inspiram, livros nos distraem, nos extrai de nós aquilo que é a nossa essência. Livros bons, que ele é capaz de extrair de nós nossa essência, de nos fazer crescer, de nos fazer ver o mundo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E esse livro me ensinou grandes lições, que eu acredito que aqueles que tiveram a oportunidade de ler ele também, com certeza agregou na sua vida alguma coisa extraordinária. Né? O nome do livro se chama Descubra o Seu Destino. Né? Qual é o destino que nós temos? Porque muitas vezes a gente está perdido aí no mundo, sem saber para onde ir, sem saber qual é o nosso destino, perguntando para Deus, mas Senhor, eu vim fazer o que aqui? Eu não caí de paraquedas nesse mundo. Eu não vim nesse mundo somente por vir. Deus nos trouxe para esse mundo apenas para estarmos aqui habitando, para estudar, casar, ter filhos, ou apenas por estar. Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Ele tem esse propósito, ele tem desenhado algo maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. E hoje, de tudo aquilo que eu li nesse livro, me chamou a atenção o poder da palavra, né? O grande significado da palavra dita, vamos assim falar. Aquilo que eu falo, né? Aquilo que Deus fala, ele move algo muito grande ao meu favor, ou dependendo da palavra, contra mim. Claro que Deus libera ao nosso favor bênçãos sem medidas, maravilhas, mas o que eu tenho falado? O que profere na minha boca? O que as pessoas estão ouvindo de mim? É coisa boa? É algo que agrega? É algo que levanta o astral dessa pessoa? É algo que alimenta a alma dessa pessoa? Faz dessa pessoa uma pessoa melhor? Ou pior, temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Ela precisa ser coerente com aquilo com que a gente quer ou com aquilo que a gente é. Se eu prego uma coisa e a minha palavra diz outra, ou as minhas ações, eu estou incoerente com o meu destino. E nesse livro ele fala até essa frase: cuidado com as palavras nas quais você tem colocado a sua fé. Tem palavras negativas que pessoas falam para você, que você tem colocado fé nessas palavras. E gente, às vezes, vem para você, direcionado por Deus, falando palavras positivas, e você às vezes esquece dessas palavras. Você às vezes não as coloca fé nessas palavras. Coloca mais fé no negativo do que a fé naquilo que é positivo. Então, cuidado com as palavras que você as ouvem e que você coloca fé nelas, porque palavras nós iremos ouvir a todo tempo, mas não quer dizer que essas palavras vão ter poder sobre a nossa vida. Só vai ter poder se nós colocarmos fé nelas, se nós colocarmos acreditar nelas, se nós realmente nos focar naquela palavra. Mas cuidado. E se você também ouvir uma palavra boa, uma palavra vinda do alto, uma palavra que vem te fortalecer, que vem te ensinar, te agregar algo bom, coloque fé, Acredite, porque essa palavra ela vai te levar longe. A palavra de Deus diz que toda palavra que é lançada para nós, vinda dele, ela não volta vazia. E eu meditando sobre o poder da palavra, eu entendi o quanto ela é importante, o quanto o que nós falamos aqui, ela destrava
ou ela trava o nosso destino, o nosso caminho, aquilo que Deus tem desenhado. É como o Tiago Brunet fala, Deus, ele tem desenhado um futuro glorioso para cada um de nós, e nós temos a borracha que apaga esse destino. Porque não é porque Deus determinou que isso vai acontecer na nossa vida. Ele deseja que aconteça maravilhas na nossa vida, mas Ele nos deu aquela palavrinha, né, que significa grandes coisas, que é o livre-arbítrio. Nós só faremos aquilo que Deus tem falado, nós só realizaremos aquilo que Deus tem falado se assim nós quisermos, se eu trabalhar em cima daquilo. Por exemplo, eu quero ser médica. Isso é um exemplo. Eu quero ser médica. Aí eu vou estudar para ser engenheira civil. É coerente? Se eu quero ser médica, eu tenho que estudar medicina. Eu não posso estudar engenharia civil, não tem nada a ver. Então isso é incoerência. Se eu quero ser um servo de Deus, se eu quero me dar bem na vida espiritual, nesta vida, se eu quero que o reino espiritual, ele libere, ele me ajudem a alavancar o meu destino, eu preciso fazer as coisas, fazer os princípios para atingir aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Então a Bíblia, ela tem princípios, a palavra de Deus, ela existe em princípios, e se a gente não os segui-los, se a gente não fazer com que eles se cumpram na nossa vida, nenhumas bênçãos, nenhuma palavra liberada do alto vai acontecer, porque Deus, ele não passa por cima dos seus princípios. Nós precisamos estudar e entender o que diz a palavra, e tem vários princípios que nós precisamos seguir. Um deles é esse que eu estou falando, é ter cuidado, ter prudência naquilo que a gente fala, porque ou ele pode travar, como eu disse, o nosso caminho, ou ele pode destravar o nosso caminho, dependendo daquilo que a gente fala ou que a gente escuta e coloca fé. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Aqui ele fala, tem gente que começa bem, mas durante a caminhada acredita em palavras, em pessoas erradas. Tem gente que começa a caminhada cristã até bem, tá tudo ok, tá maravilha, mas no meio do caminho ela ouve pessoas ou alguma palavra negativa. Você não consegue. Quem é você? Você pensa que você vai conseguir? Você é isso, você é aquilo, você não sei o que. Começa a ouvir aquelas palavras e colocou fé naquelas palavras. Isso não tem como. E a pessoa ir adiante, colocando fé em palavras de pessoas negativas. Nós precisamos estar atentas ao que o Senhor nos fala, as palavras que Deus nos fala. Ele disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu estou do seu lado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão vencer. São palavras que nos animam, são palavras que arrancam de nós forças na qual nós necessitamos para continuar a caminhada. Então, cuidado com palavras, cuidado com pessoas negativas. Nós não é que a gente queiramos ser melhores do que as outras pessoas. Não. Mas a gente tem que ter contato com o mundo, mas para o nosso convívio. Eu sempre tenho dito isso no meu círculo de oração com as irmãs da minha igreja, eu sempre tenho esclarecido esse ponto. Cuidado, para a sua intimidade, para a sua vida, para a sua proximidade, não são qualquer pessoas que devem entrar, não são qualquer pessoas que você deve falar sobre os seus sonhos, não são para qualquer pessoas, porque nem sempre elas baterão palmas, elas estarão ao seu favor. Muitas delas vão te invejar. Não é porque são ruins, não. É porque isso faz parte da natureza humana. Mas tudo aquilo que nós alimentamos, isso cresce em nós. Se há inveja, se há algum tipo de atitude errônea na nossa vida ou na vida de alguém, nós precisamos arrancar isso de nós. Nós precisamos afastar esse tipo de pessoas do nosso convívio. Porque é como aquela frase de Monteiro Lobato: o mundo é feito de pessoas e de livros, não é assim? Então, os livros que eu leio, as pessoas com que eu convivo, conscientemente ou inconscientemente, isso vai nos beneficiar ou não
com o nosso crescimento. Isso vai nos atingir de alguma forma. Isso vai modificar. Segundo os cientistas, segundo os psicólogos, eles dizem que a idade da criança de 0 a 7 anos é nessa fase que se constrói o caráter. É nessa fase que os pais precisam realmente estar ali atentos, porque é nessa fase entre a criança, desde o ventre, você acariciar a sua barriga, você falar com a sua criança, e até os 7 anos, você cuidar dela, você ensinar princípios para o seu filho. É nessa fase que a criança vai construir o seu caráter e que o seu futuro vai depender dessa fase. Então, se nessa fase a criança não tiver o bom ensinamento, se nessa fase a criança não tiver a atenção devida, ela vai ter problemas no futuro, na fase adulta. Ela vai ter alguma falha de caráter em alguma área da sua vida. Mas não se preocupa não. Às vezes você pode estar se perguntando: nessa fase eu tive a fase mais turbulenta da minha vida. Eu não tive culpa pelos meus filhos ou por alguém ao meu redor ter sido atingido por isso. Nunca é tarde. Deus, ele diz: eu renovo todas as coisas. Então em Deus tudo é possível. Corra atrás, busque uma mudança, busque algo que possa transformar a sua vida de uma forma que você nunca mais seja igual, parecido com aquilo que você era. A Bíblia diz que quando nós dispomos do velho homem, nós deixamos ele para trás. Nós seguimos uma nova forma de viver. Então, se nós despimos do velho homem, nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que olharmos para frente, buscarmos aquilo que Deus quer de nós, buscarmos aquilo que Deus ele desenhou para o nosso destino, para o nosso futuro. Deus ele não bateu o martelo e diz: você vai ser assim. Não, ele apenas desenhou, mas você pode desfazer aquilo que Deus faz. E nós temos que acreditar. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aquilo que ele quer para nós é maravilhoso. Não tem como a gente se frustrar, não tem como a gente se entristecer com as bênçãos que Deus quer trazer para a nossa vida, não. Mas aquilo que a gente pode escolher, que a gente não entende, que às vezes é bom agora, mas no futuro não é tão legal assim, isso pode estragar a nossa vida. Isso pode nos entristecer, levar a uma depressão, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada. Isso pode liberar em nós várias doenças psicossomáticas. Então tome cuidado com a palavra e tome cuidado com certos tipos de pessoas. As pessoas e palavras influenciam a nossa vida. Aquilo que nós vemos, aquilo que é nosso meio de convívio, aquelas pessoas, tudo aquilo que nos cercam, isso de alguma forma, conscientemente, como eu falei, ou inconscientemente, vai moldar o nosso caráter, vai nos fazer ser prósperos ou não. Como eu disse, voltando ao assunto da criança, de 0 a 7 anos, ela passa esse tempo todinho, o pai e a mãe ali, trabalhando no caráter daquela criança, mas uma mal palavra, de uma mal pessoa, de uma mal companhia, numa escola, num convívio, em algum lugar, destrói aqueles 7 anos de trabalho que os pais, que o cuidador daquela criança, que aquela pessoa que apostou naquela criança pode destruir dentro de uma semana. Gente, a palavra tem um poder tão grande que durante aquele período de tempo que o pai ou a mãe ou alguém apostou naquela criança, forjou aquele caráter, uma simples palavra, e dentro de um período de uma semana de convívio com uma pessoa errada, ou com um livro errado, ou com alguma coisa que influencia de alguma forma negativamente, pode destruir aqueles 7 anos que foi trabalhado na mente daquela criança. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a ciência que fala. Tanto que a palavra e a convivência tem poder na nossa vida, então temos que tomar cuidado. Por isso que 2 palavras que Jesus, ele bate o martelo muito na palavra, ele diz muito nas Sagradas Escrituras. Ele fala o quê? Ele fala orai
e vigiai. Não adianta você orar e não prestar atenção e não ter cuidado, não ter prudência, não ter sabedoria, não ter vigilância na sua convivência, porque pode botar a perder tudo que Deus tem investido na tua vida. Agora você pode me perguntar, mas irmã, como eu vou adquirir sabedoria? A Bíblia diz, o temor, lá em Provérbios fala, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 1, o que é temor a Deus se não é obediência? Temor a Deus não significa medo, não significa estou morrendo de medo de Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, não existe isso. Deus é um Pai compreensivo, compassivo. Ele nos pega, Ele nos trata como filhos. Se for preciso castigar-nos, Ele irá nos castigar sim, porque Pai, que é Pai, disciplina o seu filho. Mas Ele diz também que eu sou o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Então, em Provérbios fala, primeiro, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E mais na frente de Provérbios fala, vamos olhar aqui, mais na frente de Provérbios diz, Provérbios, deixa eu procurar aqui, mais na frente, no capítulo 2, primeiro Provérbios, está aqui, Provérbios 1, no capítulo 7 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no capítulo 2 de Provérbios, lá no versículo 7 diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Olha as chaves, olha os princípios para se obter a sabedoria divina. Primeiro você precisa temer a Deus, segundo Provérbios aqui está falando, né? Segundo Salomão, ele fala. Depois, para se ter a sabedoria, é preciso ter caminhos retos. É preciso traçar caminhos com retidão, com sinceridade. Então, olha esses princípios. Às vezes você pode estar se perguntando, como eu adquiro sabedoria? Peça a Deus, tema a Deus, tenha sinceridade no seu caminho. E seja reto nele, fale a verdade, não minta para as pessoas, não se passe de bonzinho, seja o que você realmente é, você errou, assuma seu erro, diga, eu errei, ou com alguém, ou com Deus. Se você precisa pedir perdão, se você precisa dar o perdão, você precisa estar coerente no seu caminho. Isso se chama coerência. Se eu sou filho de Deus e ter um caminho todo torto, isso é incoerência. Onde eu vou chegar assim? Não vou chegar a lugar nenhum, eu vou apenas me frustrar. Eu vou apenas ficar zangado comigo e até pior, vou me zangar com Deus, porque as coisas vão desandar na minha vida, as coisas não vão fluir. E não é culpa de Deus, não, é culpa nossa mesmo. Nós precisamos buscar, nós precisamos estar atentos aos princípios do Senhor para adquirir aquilo que Ele quer para nós. E um dos princípios, e esses princípios que eu citei aqui, são para obter a sabedoria. Ser reto, ter sinceridade, temer mesmo a Deus, não é ter medo de Deus, é temer. Temer significa obediência. Se Deus fala, anda para cá, aí você pega para cá. Como que isso é obediência? Se Deus fala, prega, você se cala. Se Deus fala, canta, você diz, eu não posso. Se Deus fala, vai fazer missão, e você diz, minha vida é muito ocupada para isso, não tenho tempo. Então, incoerência. E essa incoerência não vai te levar para o destino que Deus te desenhou, que Deus desenhou para nós, para mim e para você. Deus falou fortemente no meu coração ontem essa palavra, sobre o poder da palavra e sobre como obter a sabedoria, o crescimento espiritual. Tem gente que está 10, 20, 30 anos buscando a Deus e a sua vida está paralisada, estagnada, ela não consegue, porque ela não está obedecendo os princípios de Deus para conseguir. Deus apenas fica lá, eu fico imaginando, né, conjecturando aqui, Deus está lá no céu olhando para a pessoa, imaginando, como que eu vou dar vitória àquela pessoa se ela não cumpre os meus princípios? E ele, Deus,
Ao contrário de nós, ele é fiel à sua palavra. Ele não muda nunca. Aí Deus com certeza fica lá buscando a oportunidade. Quando ela conseguir fazer esse princípio, quando ela conseguir ser reta no caminho dela, eu vou ter a oportunidade de encher ela de sabedoria para que ela abra os olhos, para que ela reconheça, para que ela veja aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu quero para a vida dela, para que tudo comece a funcionar. Às vezes as coisas não funcionam porque nós estamos cegos com os problemas, nós estamos cegos com as situações, nós estamos cegos, nós nos fechamos no nosso mundinho. Nós nos fechamos e estamos presos aqui e só pensamos nesse problema e não queremos mais olhar para o alto, olhar para o redor, olhar para o que Deus quer, olhar para a natureza, olhar o além. O salmista fala no Salmo 119, eu esqueci aqui um versículo, mas lá ele fala sobre, ele ora e pede a Deus sobre, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lá o salmista ele fala essa oração: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Está aqui, no versículo 18, no Salmo 119, no versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple